mas por que você está desafetando e entregando para essas pessoas a possibilidade de aquisição desse terreno? Mas é possível. Aí tem que analisar o caso concreto. As pessoas estão lá há 30 anos. Consolidação da posse de fato, da propriedade de fato. É porque o prazo não é tão relevante nesse caso, ele é muito relevante para a gente, né? Mas ele não é muito relevante para a lei, porque como a lei não... O prazo é relevante para o uso campeão. Como a lei não admite uso campeão de imóvel público, você pode estar o resto da sua vida inteira, não vai mudar o fato. Mas eu entendo o que você está dizendo no sentido de consolidação de uso. Falou, o uso já está consolidado, não é só pelas pessoas, não até pela atividade, que se a gente for pensar, tem alguns espaços, imagino que sejam onde vocês estejam ali, que é consolidado para a venda de peças usadas. Estão concentrados na cidade, é cluster de atividade. Né? Por exemplo, se você chegar no início da Pedro II, perguntar... Vocês estão mais ou menos em que altura? Lá no final, próximo do anel. Da Praça São Vicente ali já. Isso, só que na Pedro II, né? Essa do lado de cá. Se você chegar no início da Pedro II, perguntar sobre determinada peça e for peça de carro difícil, farol, vou indicar a loja do meu pai. Ah não, vai lá no Tio Geraldo, porque é ele. Se você chegar no início da Pedro II e perguntar quem é o Tio Geraldo, vão te indicar lá. Ou seja, é um cara que está ali há 22, 23 anos, já existe uma história, né? Então, agora, também, Matheus, eu vim aqui tentar isso, né? E não posso, por exemplo, porque não somos só nós três. É óbvio, tem mais gente ali em volta, né? E aí, por exemplo, mexeu, deu errado, a culpa vai ser minha. Não, mas é o contrário, eu sou super responsável com isso. É por isso que eu estou falando que eu quero ver antes, porque se eu perceber que qualquer movimento meu tem mais chance de atrapalhar do que de ajudar, eu prefiro alertar e falar, gente, acho que vocês deviam seguir por aquele caminho ali, ó. Inclusive o contador que teve lá ontem, ele falou que tem um caminho, pegando esses imóveis que estão... Esses dois que existem? Os dois existem, e colocar numeração sequencial da... Não, mas isso foi o engenheiro da prefeitura que disse. Ele está certo do ponto de vista lógico, assim. É porque o que acontece? Tem muita planta da cidade que não faz nenhum sentido. Você olha o quarteirão tem 2 lotes de 300 metros, na hora que você mede o quarteirão tem 5 mil metros. Fala, gente, mas como é que tem 2 lotes de 300 metros? Tá 600 metros. Como é que o quarteirão tem 5 mil metros? É porque o resto, na verdade, na planta da prefeitura não existe. Pode ser esse o caso. Mas é por isso que eu vendo o processo, eu consigo fazer as perguntas para a prefeitura e as perguntas não geram nenhum tipo de repercussão. Porque uma pergunta que eu faço, ela não é pergunta porque fulano, beltrano. Eu faço uma pergunta para a aqui. O que existe neste lugar aqui, em termos de índice cadastral, e de quem que são esses imóveis? A prefeitura vai me informar isso. Qual é o tipo de pendência que tem lá? A prefeitura vai me informar isso. Então, e aí a gente consegue ter um diagnóstico para saber que rumo tocar do outro lado. Tá. Vou te mandar a cópia da inicial junto com a notificação da prefeitura. Tá bom. Eu tenho ela guardada. Nos eu falamos. peço ao senhor para mandar no meu e-mail? No seu. Isso. Tá? Pode mandar no meu copiando, Jesus, porque fica mais fácil, porque ela já chega na mão dela. Isso. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Vocês desculpem a correria.